botão de choque elétrico, uma tortura medieval francesa e mais de 50 pessoas fazendo a escolha mais bizarra possível. Nos próximos minutos, você vai descobrir como esses 3 elementos revelam exatamente o porquê você procrastina. E a estratégia ridiculamente simples que te obriga a fazer o que precisa ser feito. Um dos problemas mais comuns com a procrastinação não é a falta de clareza sobre o que fazer. Se pararmos para refletir, sabemos exatamente o que precisamos fazer, mas mesmo assim, parece haver sujeira sendo jogada por debaixo do tapete. Porque parece que tem algo que estamos evitando. O problema real não é não saber o que fazer. O problema é não conseguir se obrigar a fazer aquilo que você já sabe ser importante e que geralmente evitamos. É um padrão que se repete. Quando você tenta fazer uma tarefa importante, surge uma sensação muito forte de uma resistência interna. É quase injusto, porque essa resistência só aparece quando se trata de coisas boas pra você. Então qual que é o sentido disso? Porque parece que a vida foi feita para ser assim. Não seria muito melhor se simplesmente tivéssemos o prazer natural de fazer as coisas difíceis? Como escrever, estudar, declarar impostos? Por que não? Não seria melhor se a motivação para sermos criativos já existisse? Até porque, no fundo, todo mundo gostaria de ser pessoas que gostam de fazer aquilo que nos traz progresso. Por isso, eu decidi compartilhar a única estratégia que eu precisei adotar, que funciona absolutamente todas as vezes. E sempre me permite concluir aquilo que precisa ser feito. Não é a estratégia mais atraente do mundo ou empolgante, mas é a realidade. Eu percebo que todos esses hackzinhos e truques de produtividade, como coloque um timer de 5 minutos ou pense positivamente sobre o trabalho, nada disso é palpável ou sustentável. Pode funcionar uma vez ou outra, mas a garantia não dura os 7 dias. Porque todas essas dicas acabam ignorando ou aplicando superficialmente o conceito mais importante. E preste atenção, o fundamento dessa estratégia, se você precisar finalizar particularmente uma coisa e você fizer isso, você concluirá. Porque você não tem escolha. A solução é tédio. E, ironicamente, isso também é o problema. A solução e o problema são a mesma coisa. Você não quer fazer o trabalho porque é tão tedioso para o seu cérebro que dá vontade de se jogar pela janela. Todas as distrações que temos atualmente parecem um entretenimento tão mais fácil que se torna melhor do que concluir, por exemplo, um roteiro de gravação. Sempre temos uma rota de fuga para o nosso cérebro. Por que carambas você iria escrever uma redação se você simplesmente poderia estar vigiando curtidas no Instagram ou assistindo um vídeo no YouTube como esse? Mas o ponto é que o seu cérebro não vê valores absolutos de entretenimento. Isso é relativo. É mais ou menos como se você está dormindo algumas horas e precisa levantar para ir na cozinha beber água. Ao acender a luz, ela parece te cegar. Não é que a cozinha esteja com a luz na potência nuclear, é só que o seu cérebro identifica com muito contraste. Nosso cérebro usa comparação. Então, é essa estratégia para eliminar a rota de fuga. A estratégia é se afastar do entretenimento, se afastar de toda e qualquer opção de entretenimento. Sentar num quarto branco, com nada ao redor, sem celular, sem nada. Eliminar sua habilidade de fazer qualquer outra coisa que não seja o que você precisa fazer. Então, você fará. Provavelmente agora você deve estar pensando, não é tão fácil assim. Eu posso simplesmente não fazer nada. Aí que está o ponto. Bem, não dá para não fazer nada. E tem estudos que provam isso. Um deles é muito massa. Publicado em 2014 por professores de psicologia de Harvard e da Universidade de Virgínia. Fizeram vários experimentos. O mais famoso com 55 estudantes universitários. Colocaram cada um deles sentados em um quarto completamente vazio e isolado, com absolutamente nada para fazer, e ficarem sozinhos com seus próprios pensamentos. Na verdade, tinha mais uma opção, que era se auto-eletrocutar com um botão de choque. Quem não iria querer, né? Exatamente. E foi exatamente isso que 67% dos homens e 25% das mulheres decidiram fazer. Eles acharam que ser eletrocutado seria melhor do que ficar entediado. E alguns estudantes se eletrocutavam múltiplas vezes. Até mesmo os que não apertaram o botão consideravam fortemente, ou ao menos lamentaram quão miserável o tempo quieto foi. E você provavelmente já ouviu sobre esse estudo, mas é realmente um exemplo perfeito de como os humanos detestam ficar entediados. É por isso que diversos estudos, inclusive a ONU, reconhece que confinamento solitário é uma das piores formas de tortura imagináveis. Existe até uma tortura medieval francesa chamada oubliette, que era basicamente jogar alguém no buraco de um castelo e esquecer lá por tipo a vida toda. Isso soa terrível porque é muito chato. Por isso que se te colocarem num lugar completamente vazio, com absolutamente nada para fazer, exceto uma coisa, a não ser que seja tipo estraçalhar seus nervos, você provavelmente faria
essa coisa. Enquanto você estaria fazendo essa coisa, isso seria muito mais interessante do que puramente o vazio de não fazer nada. Então temos que nos perguntar, as atividades que você precisa fazer têm o mesmo nível de entretenimento do que as coisas usadas para a distração? Quanto maior a disparidade, mais angustiante as atividades se tornam. E é por isso que essa estratégia, por mais óbvia que possa parecer, simplesmente funciona, porque colocamos o nosso cérebro em uma necessidade de sobrevivência. Cérebros detestam ficar entediados, precisam constantemente de novidade, são caçadores de dopamina. Então qualquer coisa que ofereça entretenimento suficiente, ele irá extrair cada gota até suprir essa demanda, entende? A conclusão é, se você precisa fazer algo, então elimine toda e qualquer rota de fuga. Retire o celular do ambiente, tire o PlayStation 5 do quarto, esconda todo e qualquer aplicativo e aba do seu computador que não seja para fazer exclusivamente o que você precisa concluir. E viver a vida desse jeito, com esse nível de produtividade, não torna a vida menos divertida. Na verdade, ela se tornará mais divertida com as conquistas que você alcançará. E se esse vídeo te conectou de alguma forma, sugiro clicar no botão do like e se inscrever no canal, porque assim ele vai te recomendar mais vídeos como esse. E se você achou interessante conteúdo como esse, eu recomendo me seguir no Instagram, que lá eu compartilho insights com mais proximidade. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Luigi Antoni e te vejo no próximo vídeo.